Olá para você que está assistindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interações sociais e cultura digital. Esse vídeo faz parte de um trabalho apresentado para a disciplina de Psicologia Social da PUC Minas. Espero que gostem! Para falar desse tema, primeiro devemos voltar 3 séculos atrás na história ocidental, para a Idade Moderna. Segundo a autora Paula Sibilha, esse período foi marcado pela subjetividade moderna, em que havia uma clara delimitação dos espaços público e privado de existência. Tudo começou com a ascensão da burguesia, que demandava um território privado e separado do meio público. O que aconteceu aqui foi a privatização dos lares, onde se inicia a constituição da esfera da privacidade. Nesse momento, as famílias burguesas passaram a destinar um espaço específico em suas casas para o resguardo e introspecção. E com isso, o processo de escrita ganhou muita importância, principalmente durante o Romantismo, em que os autores e poetas acreditavam ter de se retirar do mundo externo, em um momento total de solidão e de viagem autoexploratória, para extrair do seu eu privado a inspiração e sensibilidade necessária para criar sua obra. Dessa forma, as narrativas de si ganham grande popularidade, através da escrita de diários e cartas íntimas. A escrita sofrida e de introspecção se define, então, como uma atividade burguesa por excelência. E junto a isso, a escrita literária torna-se um campo de identificações, em que os sujeitos passam a se identificar com as confissões íntimas e cotidianas dos livros. Basta pensar na onda de suicídios na Europa após a publicação do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther. A exaltação dessa interioridade psicológica é tamanha que o psicanalista Bennington Bezerra Jr. chama esse sujeito de Homo Psycholyticus, que seria esse novo homem, que aprendeu a organizar sua experiência em torno de um eixo situado no centro de sua vida interior. Então, como essas narrativas do eu se transferiram para a atualidade? Pode-se dizer que os diários íntimos ressurgiram dentro dos ambientes virtuais e globais das redes eletrônicas. Assim, nas palavras de Paula Sibilha, a ancoragem na vida real torna-se irresistível, mesmo que tal vida seja absolutamente banal, ou melhor, especialmente se ela for banal. Com o início dos anos 2000, nós vimos o aparecimento dos blogs, em que pessoas comuns relatavam sobre suas experiências e sua vida para qualquer pessoa no planeta. No YouTube, nós vemos a popularização dos vlogs, feitos por pessoas aparentemente comuns que mostram suas vidas cotidianas e banais. No Instagram, com os stories, percebemos quantas milhares de pessoas acessam diariamente a rede para acompanhar cada relato minucioso de uma vida qualquer em tempo real. A irrelevância da vida como ela é passa a ser muito mais relevante. Será que podemos dizer então que os diários íntimos da modernidade apenas se sofisticaram através das plataformas digitais na contemporaneidade? Bom, para alguns autores, essa inovadora prática comunicativa e de criação intersubjetiva nada mais é do que uma adaptação ao que ocorria com as narrativas de si no século XVIII. Porém, a questão que colocamos aqui é para voltarmos nosso olhar para as especificidades dessas novas formas de criação contemporâneas. Se antes os relatos íntimos eram guardados em gavetas e em esconderijos com o intuito de ninguém ver, hoje qualquer post ou vídeo pode se tornar público. O que acontece é um exibicionismo da vida privada através das redes sociais, que visam satisfazer a vontade pública de consumir vidas alheias. Basta pensar na proporção que o programa de televisão Big Brother ganhou. Portanto, não há mais uma divisão clara e rígida do que é público e do que é privado, como antes havia na Idade Moderna. Assim, podemos dizer que ocorreu um desvanecimento da vida clássica. Será então que o privado se tornou público? Como definir subjetividade contemporânea? Podemos dizer que o que acontece na atualidade é uma espetacularização do eu. Não há mais a demanda por uma autorreflexão secreta. O que acontece é um exibicionismo da vida íntima nas plataformas digitais. Novas subjetividades e novas configurações de comunicação são produzidas. Nesse sentido, notamos a emergência de uma nova cultura, a cibercultura.
Para o autor Marco Antônio Souza Alves, a cibercultura pode ser definida como um conjunto de práticas e representações que se baseiam nas redes temáticas e que se desenvolvem com a crescente mediação da vida cotidiana pelas tecnologias de informação. Frente a esse fenômeno, cabe a nós perguntarmos quais as implicações disso para a formação e posição do sujeito no mundo, ou seja, como essa nova cultura impacta nossas capacidades cognitivas e as novas formas de poder. A respeito disso, podemos destacar duas tendências: aqueles que acreditam nas potencialidades da cibercultura e em suas possibilidades libertadoras, e os que criticam essa mudança, por acreditarem que ela sobrecarrega cognitivamente os indivíduos e criam gerações mais superficiais. Não iremos debater aqui qual visão é a melhor, mas uma coisa é certa: as tecnologias tiveram sim um impacto nas nossas maneiras de pensar e de agir. Hoje em dia, vemos os tablets, celulares, computadores como ferramentas que oferecem suporte aos nossos poderes mentais, potencializando e criando novas habilidades cognitivas, ao mesmo tempo que enfraquecendo outras. Em relação às novas formas de poder, Michel Foucault já havia adiantado isso, analisando a sociedade a partir de um modelo de dominação inspirado no panóptico de Jeremy Bentham. O que seria isso? Bentham utiliza esse termo para indicar uma prisão ideal em que os prisioneiros são vigiados o tempo todo. Foucault parte dessa premissa para dizer que vivemos em uma sociedade disciplinar, onde os indivíduos são vigiados por diferentes instituições. Dessa forma, Foucault propõe que vivemos sobre a disciplina e a biopolítica, uma estratégia de governança dos nossos corpos. Podemos pensar então como essas estratégias de poder funcionam frente à cibercultura. Com as novas conexões, interações e construtos de subjetividade, surgem novas formas de dominação e controle, intituladas de ciberpoder. Essa sofisticação pode ser identificada em três aspectos. O primeiro é a hipercomunicação, que nada mais é que a intensificação da transparência das nossas ações pelas redes sociais, que acabam fortalecendo a dominação sobre nós, indivíduos. O segundo seria a forma inédita de exame ininterrupto e de confissão, que seria a forma como milhares de indivíduos expõem e compartilham sua vida nas redes sociais, facilitando o processo de armazenamento e manipulação de dados. E em terceiro, temos a aceleração da estatização dos mecanismos disciplinares, por meio de novos procedimentos de cibercontrole. Já sabendo da sofisticação do poder disciplinar, temos um autor de grande destaque que explora um pouquinho mais essa ideia, o sul-coreano Byung-Chul Han. Em seu livro Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, ele discorre sobre a transição da biopolítica para a psicopolítica. A psicopolítica seria caracterizada como uma nova forma de dominação, fruto da sociedade neoliberal que conduz internautas a compartilharem seus dados a fim de possibilitar prognósticos sobre o comportamento humano. Como assim? Bom, para Byung-Chul Han, a psicopolítica seria estratégia de dominação da psique, que funciona através dos Big Data, uma técnica de obtenção de dados que permite o mapeamento de traços psicológicos, através dos quais é possível prever comportamentos em prol da manipulação e dominação de dados. E como isso interfere nas relações sociais e na subjetividade humana? Não há mais como pensar na divisão do real e do virtual. Nossas experiências pessoais e políticas são mutuamente atravessadas por esses dois aspectos. Da mesma forma, não podemos pensar mais na divisão de privado e público, pois, como dito anteriormente, a subjetividade contemporânea é construída de forma exteriorizada e alterdirigida. Nesse sentido, a autora Paula Sibilia nos mostra como as plataformas digitais constroem subjetividades orientadas pelo e para o olhar do outro, isto é, um espetáculo do próprio eu. O sujeito digital passa a assumir identidades descartáveis e performáticas, com o intuito apenas de satisfazer os olhares alheios. E você, o que pensa de tudo isso? Muito obrigada pela atenção e até mais!